Olá, bem-vindos à nossa primeira aula do curso de Programação para Ethereum. Nessa aula nós vamos ver brevemente o que é a Ethereum. Por que brevemente? Porque ao longo de todo o curso nós vamos ver o que é a Ethereum como uma blockchain. Então, o que é a Ethereum? A Ethereum é uma blockchain que permite a execução de contratos inteligentes. É claro que essa não é uma definição precisa da Ethereum. A Ethereum é muitas coisas, mas a principal característica da Ethereum é executar contratos inteligentes e ela foi a primeira blockchain a possibilitar a execução de contratos inteligentes. Hoje isso não é uma revolução, hoje isso não é uma novidade. A grande maioria das blockchains permite a execução de contratos inteligentes, porém, como a Ethereum foi a primeira, ela que trouxe essa novidade. E por ela ser a primeira, hoje ela é a mais utilizada para escrever e implementar contratos inteligentes. Ou a Ethereum, ou blockchains que são compatíveis com a Ethereum. E isso é uma palavra meio estranha dizer que é compatível com a Ethereum, porque a ideia é que essas outras blockchains também implementam uma máquina virtual da Ethereum. A máquina virtual da Ethereum é a aplicação que executa os contratos inteligentes. Então, uma vez que nós escrevamos um contrato inteligente em alguma linguagem, como Solidity, e façamos a compilação para o bytecode, esse bytecode é executado pela máquina virtual da Ethereum. Se uma outra blockchain implementar uma máquina virtual da Ethereum, o mesmo contrato que a Ethereum executa, essa outra blockchain vai executar também. E existem vários exemplos, como por exemplo a BNB Chain, a Avalanche, a Polygon e também blockchains que são camadas 2 da Ethereum, como a Optimism, Arbitrum e outras. Então, fechando, a Ethereum é blockchain que permite execução de contratos inteligentes e esses contratos são executados por uma máquina virtual da Ethereum. A Ethereum foi idealizada em 2013 por um jovem chamado Vitalik Buterin. Vitalik ele era um especialista em Bitcoin, ele era o maior autor sobre Bitcoin, ele escrevia uma revista sobre Bitcoin, ele também era programador, uma pessoa inteligentíssima, e ele viu que a Bitcoin ela tinha possibilidade de melhoria. Ele queria alargar o âmbito da Bitcoin para que ela pudesse executar quaisquer programas. A Bitcoin também executa alguns programas, mas de forma muito limitada. O script dela é muito limitado. Então ele propôs para a Bitcoin, mas a Bitcoin não aceitou, e aí ele idealizou a Ethereum, ele fez essa proposta, ele lançou esse white paper em 2013. Em 2014 eles conseguiram arrecadar uma grande quantidade de dinheiro através de uma oferta pública de tokens. O token da Ethereum é o Ether, então eles pré-venderam tokens, eles pré-venderam Ether, e arrecadaram dinheiro, começaram o desenvolvimento, e em 2015 a Ethereum é lançada, começa essa operação, o primeiro bloco é colocado na blockchain, o primeiro bloco chama-se bloco Genesis. Então, o que é uma blockchain? A Ethereum é uma blockchain. É muito difícil definir o que é uma blockchain. Eu vou dizer aqui que a blockchain é um sistema distribuído, isso é uma característica da blockchain, não é uma definição, ela é um sistema distribuído, e aí o que é um sistema distribuído é outra coisa difícil de responder, mas vamos pensar que um sistema distribuído é uma coleção de processos, ou no caso, uma coleção de computadores que se comunicam-se entre si, e a ideia é que esses computadores todos comunicando-se entre si ajam como se fosse um só. Então nós temos vários computadores ao longo do mundo, cada computador desse é chamado de um nó da rede, eles comunicam-se através de um mecanismo, um protocolo de fofoca, um Gossip Protocol, esse é o nome que se dá, e para certas redes, no caso da Ethereum ou também da Bitcoin, qualquer pessoa pode se juntar à rede, então qualquer um pode chegar aqui e ser o nó desde que execute um programa. Mas tudo bem, ele é um sistema distribuído, mas o que esses sistemas distribuídos guardam? Qual é a ideia deles? Passar. A ideia deles é manter um livro-razão, o mesmo livro-razão em todos os computadores. Um só livro-razão. Esse livro-razão guarda o quê? Guarda transações entre contas. É mais fácil pensar no caso da Bitcoin, que a Bitcoin é simplesmente transação entre bitcoins. Bitcoins a moeda. Bitcoin é um protocolo e existe a Bitcoin a moeda. Então, esse livro-razão guarda informações do tipo: Alice enviou 2 bitcoins para Bob. Bob enviou 5 bitcoins para Carol, etc. Então, isso tudo fica guardado no livro-razão e ninguém detém o poder desse livro-razão. Esse livro-razão é distribuído entre todos os nós da rede e existe um mecanismo de consenso, cujo objetivo é que esses nós entrem em um consenso de qual livro-razão está correto, para que 2 nós da rede, cada um não tenha o seu próprio livro-razão. Tem que ser único.
O Ethereum é mais ou menos isso, porém ele alarga a ideia do livre-razão, porque ao invés de haver transferências entre moeda, que seria o Ether, há também estados da rede, contratos inteligentes que organizam os estados, etc. E a gente vai ver isso a pouco. E esse livro-razão, ele que guarda transações, essas transações elas são agrupadas em blocos. A gente pode pensar em um bloco como se fosse uma página do livro-razão, e essas páginas são unidas por criptografia. Então, existe uma cadeia de páginas ou uma cadeia de blocos, por isso que se chama-se blockchain. E esse livro-razão e o protocolo é estruturado de tal forma que ele não pode ser adulterado. Então, transações que já foram colocadas na blockchain não podem ser apagadas. É claro que isso pode acontecer de forma natural ou de forma não natural, depende de quanto tempo já passou desde que a transação foi colocada no bloco, mas a ideia é que isso não aconteça ou aconteça muito pouco. Então, como é que a gente faz para participar da rede? Eu quero participar da Ethereum. Se você quer programar, você quer participar da Ethereum. Basta rodar um programa. Na verdade, atualmente, para participar da Ethereum, a gente precisa rodar 2 programas, 2 clientes. Um cliente de execução e um cliente de consenso. Isso acontece desde que a Ethereum mudou de um mecanismo de consenso de prova de trabalho para Proof of Stake. Então, nós temos que rodar esses 2 clientes. Existem várias implementações de tais clientes. Então, o cliente de execução, que é o mais utilizado, que antigamente só existia ele é responsável por armazenar o livro-razão, o estado da rede, vamos falar sobre os estados da rede, também executar as transações e alterar o estado da rede. Então, exemplos de cliente de execução é o GET, que é de longe o mais utilizado, é o mais antigo também, foi o primeiro a ser feito. Tem o Nethermind, tem o Hyperledger Bezo, etc. GET escrito em Go, o Bezo é em Java e o Nethermind eu acho que é em C#, eu não tenho certeza agora. E cliente de consenso, que é mais novidade, hoje em dia é necessário para manter não só para manter o consenso da rede, mas para atualizar a blockchain. Se você instalar só o cliente de execução, você não consegue manter o livro-razão atualizado. Então, exemplos é o Teco, o Prism e o Lighthouse. Então, muito bem, se a gente quiser participar da rede, basta executar um cliente desse. Qual é o problema? O problema é que o cliente requer um armazenamento de uma grande quantidade de dados. O cliente de execução hoje você tem que armazenar em torno de 500 GB de dados, isso em média, alguns menos, alguns mais, depende de como eles compactam o banco de dados. E o cliente de consenso é bem menos, em torno de 50 GB, também depende, mas mesmo assim é muita coisa para a gente armazenar e esse número tende a crescer. Então, é possível nós participarmos da rede sem sermos um nó da rede, sem rodarmos o cliente. A gente pode enviar requisições para outros nós da rede e a gente vai ver isso na próxima aula.